tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre essa série que a gente está desenvolvendo, política, cidade. O nosso intuito é, de alguma maneira, ajudar as pessoas que nos acompanham, que nos escutam, a votar melhor, a votar mais consciente, a saber o que estão fazendo, para que lá na frente a gente tenha um resultado melhor. Nós já fizemos alguns episódios sobre esse assunto em específico e hoje a gente vai avançar um pouco mais falando sobre conservadorismo e cristianismo. E para isso eu convidei aqui o pastor Renan, nosso Gomides. Olá, pessoal, tudo bem? Líder da nova geração aqui da Primeira Igreja Batista, alguém que está antenado a tudo que está acontecendo na sociedade, na juventude. Renan, seja bem-vindo mais uma vez ao Catedral Cast. Tem alguma coisa que você nunca falou para ninguém aqui, que ninguém saiba que você queira falar hoje? Cara, deixa eu pensar. Peguei Acho de que eu surpresa, nunca falei né? que eu gosto muito de Fusca. Acho que isso é uma novidade, pessoal. Boa, é verdade. O Renan gosta muito de Fusca. E se você tem um aí na sua casa e, quiser vender, desprender, talvez esse seja o momento, Renan. Vou só dar uma volta mesmo, já fico feliz. Mas vamos conversar sobre hoje, sobre conservadorismo versus cristianismo. Renan, o que você entende assim de diferente entre essas duas É interessante vertentes? a gente conversar das diferenças que muita gente confunde e às vezes até enxerga a mesma coisa. Eu acho que o conservadorismo ele vai muito tentar manter aquilo que um dia já foi colocado. Aquilo que Independente do que seja. Independente do que seja. Aquilo que um dia pregaram que era bom, que fazia bem e que devia ser o padrão da sociedade. Eu acho que o conservadorismo tenta trazer isso como realidade para os dias atuais. E o cristianismo é a nossa fé, é a nossa base de fé e valores, né? É a gente seguindo a Jesus Cristo, que foi um homem, que é um Deus que se faz vivo e que ele nos direciona do que é a nossa vida. E o interessante é que essa palavra conservadorismo, ela estava há muitos anos em desuso, né? E de 2018 para cá ela explodiu, né? E a gente fala muito sobre conservadorismo, talvez seja uma das palavras nesse tempo de eleição mais buscadas na internet, aí nas ferramentas de pesquisa. Mas é interessante a gente fazer esse paralelo, né? Porque nem tudo que talvez seja conservador possa ser bom. Por isso que é bom a gente talvez separar e explicar, porque alguns podem ser enganados com essa linha do conservadorismo. Como você define, então, o conservadorismo? Eu gostei dessa linha que você trouxe, porque o conservador, a gente pode pensar que é alguma coisa que está sendo conservada, né? Mas nem sempre é algo que é bom, né? Pode ser, às vezes, uma cultura negativa ou algo negativo, mas que é antigo e vem sendo conservado. Então, eu gostei dessa linha que você trouxe. Eu acho que é bom a gente pensar nisso, porque, por exemplo, se hoje a gente aprova a cultura do aborto, a gente aplaude essa cultura, né? A gente bate palma, valoriza isso, daqui 20, 30 anos, quando alguém tentar mudar, pode ser que as pessoas digam que manter o aborto é ser conservador. E, na verdade, não é. Então, o que a sociedade está chamando de conservadorismo, na verdade, na minha opinião, tem outro nome. E se chama cristianismo, né? Então, o cristianismo, ele traz uma linha, ele traz valores e princípios morais que norteiam a humanidade, fazendo com que haja harmonia. Então, é até importante a gente frisar aqui a necessidade do cuidado quando você for falar de conservadorismo. Porque às vezes eu tô trazendo conservadorismo para algo ruim do passado. Sim. Mas na verdade eu quero o cristianismo. Isso. E aí, o que então é legal observar? Bom, se a pauta é conservadora, vamos analisar então mais detalhadamente o que está sendo defendido, né? Por exemplo, talvez a gente possa pensar que um homem trabalhar 15 horas por dia, não ter contato com a família, sabe? Não ter tempo de qualidade com os filhos, com o cônjuge, pode ser algo conservador. Vamos defender isso, mas é o melhor? Não é o melhor. O machismo pode ser algo conservador. Pode ser algo que a pauta conservadora traga como relevante e não é o melhor. Qual que é o oposto de conservadorismo para você? O oposto eu não sei, mas o sinônimo, assim, talvez mais próximo, de fato, seja o cristianismo. Porque, por exemplo, se você perguntar, suponhamos que você seja um ateu,
Vou te fazer algumas perguntas, responde aí. Certo. É errado matar uma pessoa? Sim, com certeza. É errado roubar uma pessoa? É. É errado mentir? Sim. Agora, da onde que o ateu tirou isso que é errado? Se não da Bíblia, que desde o princípio norteia a ética e a moral. Talvez ele não saiba que esses princípios e valores foram pautados na palavra. Talvez ele não saiba disso, mas foram pautados na palavra. Então, a gente precisa lembrar que a nossa sociedade ela foi construída com base em princípios que Deus estabeleceu. Então, se queremos ter uma sociedade boa hoje, para onde nós temos que voltar? Para a fonte, para a Bíblia, entende? Então, eu acho que é ali que a gente tem que pautar a nossa conversa. Eu acho que em 2018 foi tão em alta, tão em voga o assunto conservadorismo, porque eu creio que talvez o oposto de conservadorismo seja uma libertinagem tremenda. E vendo o Brasil caminhar para esse lado, as pessoas se preocuparam e levantaram a bola do conservadorismo. Isso que você está dizendo é legal, porque assim, a gente não está falando mal de quem defende a pauta conservadora, nós não estamos dizendo que eles estão errados. O que a gente está fazendo é só explicando melhor o que é o conservadorismo, para que as pessoas entendam e para que elas não sejam enganadas por pessoas que vão usar isso de má fé. Ah, não, eu sou conservador, sabe? Mas eu promovo o adultério, eu promovo a maldade, então não tem nada a ver com isso. Eu acho que a nossa discussão tem que ser o seguinte: se queremos ter uma sociedade justa, se queremos ter uma sociedade honesta e correta, nós temos que olhar para a Bíblia e falar e analisar o que Deus estabeleceu para que houvesse paz entre os homens. Então, para você, a gente não tem que buscar um político conservador, mas sim um político cristão? Não necessariamente um político cristão. Seria bom se todo político, se todo cargo de influência fosse um cristão, não um religioso, um cristão. Por quê? Porque o cristão, ele vive a abnegação, né? Ele vive o amor sacrificial. É o próximo, né? Amor de renúncia, próximo. É o próximo. Então, teríamos uma sociedade assim, muito mais justa, muito mais coesa, muito mais amigável, com a renda muito mais distribuída, porque é a linha do cristão. Agora, todo cristão é assim? Não, porque tem muitos que são religiosos, mas não são cristãos. Então, não é que a gente deve querer colocar lá só cristãos, mas deveríamos olhar para os candidatos que estamos elegendo, se eles acreditam nos valores e princípios morais que a Bíblia instituiu como normativos da criação. A gente ouve muito por aí que o político ele é colocado para representar um certo tipo de povo. Então, o vereador ele é eleito por uma população que lhe agrada mais, o deputado e assim em diante. E aí, muitas pessoas usam a questão do Estado laico para justificar isso. Eu não tenho que colocar lá um deputado, um vereador cristão, mas eu tenho que ter alguém que represente o todo. Então, que vai representar uma religião, a outra, um certo tipo de povo. Na verdade, eu acho que a gente erra aí, justamente aí. É isso que eu quero entender de você. Na sua opinião, a gente tem que escolher pessoas que vão nos representar por nossos gostos e tipos, eu tenho que pegar alguém pelos valores e princípios pensando na nação como um todo? Porque a gente não tá falando de alguém que vai defender gosto, de alguém que vai defender tipo. A gente erra aí, porque a gente tá colocando lá um representante do movimento tal para defender os interesses do movimento tal. Vira panelinhas, né? O representante do movimento A para defender... Não, a gente erra aí. Acaba segregando mais assim. O que nós temos que defender e promover é a vida, é o ser humano, é a igualdade, sabe? É a distribuição, é a oportunidade, a dignidade humana, independente de raça, tribo, povo, independente de cor, independente de condição social. Por isso que você me perguntou, tem que colocar todo mundo que é cristão? Não. Mas se todo mundo que tivesse lá fosse realmente cristão, seria diferente. Porque o cristão de verdade, o homem e a mulher de Deus, ele está interessado na salvação do homem todo, na redenção da humanidade, na redenção da criação. Ele está pensando sempre no outro, sempre no benefício das próximas gerações. Então eu acho que o político ele não tem que defender um grupinho, né? Ele tinha que defender a vida, ele tinha que defender a dignidade humana. É para isso que nós temos que estar trabalhando. Agora, quando nós pensamos na vida do povo, na dignidade humana, nós precisamos olhar para a Bíblia, porque Deus criou o homem, Deus criou as pessoas, Deus criou a natureza. E ele deu uma normativa para isso acontecer. Seu carro é automático ou manual? Automático.
Imagina se você dirigisse ele com a cabeça do câmbio manual. Ia causar um acidente. Você ia quebrar o câmbio. Então, a gente está tentando ser humanidade desrespeitando os princípios da humanidade. Por isso está dando tudo errado. Então, a questão da Bíblia não é questão nem de religião. A questão da Bíblia é uma questão de sobrevivência, de vivência, de humanidade. Ali tem informações para todas as áreas da vida. Se você é pedagogo, vai aprender com Paulo. Se você é um líder, vai aprender com Moisés. Se você é mãe, vai aprender com Maria. Se você é médico, aprende com Deus quando fez o processo de colocar Adão para dormir, anestesia geral, tirar a costela para fazer Eva, clonagem DNA, humana. né? Então, sabe, a Bíblia tem informação e ela não tá defendendo um grupo em prol do outro, querendo o mal do outro. Ela tá olhando pro globo, ela tá olhando pra humanidade como um todo. O problema é que as pessoas não estão olhando como um todo, né? O que a gente tem hoje são grupos polarizados, um contra o outro. Um é conservador, o outro é totalmente o oposto. Não quero saber do bem para a nação. Vejo pessoas torcendo muitas vezes para dar errado, para dizer eu avisei. Isso é bem complicado, né? Sim. Então, nos falta a consciência de família hoje, né? Eu acho que a consciência de família muda tudo. Por exemplo, se você abandonar o seu pai e a sua mãe, o Estado vem atrás de você, Sim. você é processado, porque família a gente não abandona. Se você abandonar o seu filho quando você tiver, o Estado vem atrás de você. Você pode responder a um processo, porque filho não abandona. Mas as pessoas já entram no casamento com a cabeça de sociedade. Né? Se der certo, a gente abre umas filiais, se não der certo, a gente separa e divide os bens. E essa mentalidade que a gente tem de sociedade, hoje ela está permeando tudo. Então não existe mais amizade, existe uma relação comercial. Né? Existe network, não existe mais amizade. Hoje existe network. Se você tem para me oferecer, eu ando com você. Se você não tem, eu deixo você de lado e procuro outro que tem. Então, essa relação quebrada da família na sociedade é o que nos faz viver o que a gente está vivendo. Porque pensa só, por exemplo, dentro da sua família tem desigualdade social? Não. Tem minorias? Não. Tem, sei lá, racismo? Não. Dentro da família não existe essas coisas. Você tem um pão. Se o teu irmão tá com fome, você divide o pão com ele. Você tem uma casa de um quarto. Se o teu irmão não tem onde morar, ele vai morar com você. Então, dentro a cura... É unidade, né? A cura da sociedade é a consciência da família, né? Então, nós todos viemos do mesmo Adão. Todos nós viemos do mesmo pó. É por isso que a Bíblia diz, quando um chora, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. Por quê? Porque é meu irmão, é minha família. Essa falta da consciência da família nos faz viver esse partidarismo, essa bipolaridade, sabe? Cada um pensando só em si, como... Olha o absurdo que a gente chegou, Renan. Olha o que você acabou de falar. Vamos torcer para dar errado só para provar que a gente estava certo. Por que vai pagar o preço disso? É nossa família que vai pagar o preço disso. São os nossos filhos, são os nossos netos que vão pagar o preço do meu orgulho, da minha arrogância. Então, independente daquilo que eu acho que é o bom para mim, eu tenho que pensar o que é bom para todo mundo. Pô, emoção acima da razão também, né? Pra você, então, a solução... Pô, a razão em cima da emoção. É que muitas vezes a pessoa quer tanto que a razão dela seja a verdadeira, que ela põe em cima da emoção, que é o amor pelos outros. Pra você, a solução, então, seria melhorar as creches, escolas, situações familiares? A solução para mim é você fortalecer as famílias. Então, por exemplo, quando você foi tirar a carteira, quanto tempo você estudou? 1 ano quase. E quanto tempo de aula prática? Um bom tempo também. Quantas provas de exame prático você fez? Eu vou ficar com vergonha. Eu passei na 5ª. Quanto tempo deu esse processo todo? Cara, foi mais de 1 ano. Não, muito mais. Muito você passou mais de na 5ª, ano. deve ter dado uns 3. Tô pagando até hoje. Mas olha só, para tirar a carteira, quanto tempo de preparo, né? Você vai fazer medicina, se eu não me engano, são 6 anos mais a residência. 6 anos mais residência, depois mais especialização, enfim. É uma vida estudando, né? Aí você vai casar, você fala assim, Estado, eu quero casar. Ele fala assim, assina aqui. Entra pro casamento. Então não há nenhum investimento na educação da família. Na escola você estuda química, biologia, física, matemática, geometria, mas você não estuda finanças domésticas.
sabe? Você não estuda inteligência emocional. Você não estuda a arte de perdoar, a arte de se reconciliar. Você não estuda a gestão de pessoas. Então, a relação... Parece que a sociedade faz de tudo para que ela seja frágil. Porque não há nenhum investimento para que a gente seja bons amigos, para que a gente seja família. Então, eu acho que a mudança tá aí. Por quê? Família forte, cidade forte. Família fraca, cidade fraca. Então, quais propostas eu devo ficar de olho para escolher um candidato bom visando a família? No nível que a gente tá de imoralidade, no nível que a gente tá de depravação, a gente tem que estar de olho em tudo que se fala sobre família. Se o candidato não fala nada de família, você já descarta ele. Mas dá um exemplo de proposta sobre família. Por exemplo, vou começar falando sobre propostas contrárias à família. Tá. Então, em quem não votar, então? Sim, aborto. Gente que tá defendendo o aborto. Se você tem um candidato que hoje defende o aborto, isso é crime, né? Deus deu a vida e Deus tira a vida. A gente não pode defender nem no caso quando a pessoa é presa e ela recebe a pena de morte, né? E nem a questão do aborto. Deus põe e Deus tira a vida. Então a questão do aborto, né? A questão do casamento. Então a gente vê as pessoas tentando tirar o valor do casamento, esvaziar o valor do casamento, facilitando o divórcio cada vez mais. Leis que, por exemplo, incentivam, não só leis, mas, por exemplo, programas de televisão, candidatos que acham que isso é liberdade de expressão, fazer um filme que apoia o abuso infantil. Isso não é liberdade de expressão, isso é incentivo ao crime. Então, apologia, né? É apologia, sabe? Isso é incentivo. Tanto tentando normatizar na cabeça da criança a sexualidade na infância dela, quanto normatizar o cara ou a mulher que abusa de uma criança. Então, eu acho que tem que partir por aí. Quem tá trabalhando contra? Segundo ponto, né? Primeiro ponto, quem tá trabalhando a favor? E tá trabalhando a favor como? E aí a gente afunda. Se o seu candidato não fala de família, começa a perguntar pra ele. O que você acha sobre a família? O que você acha sobre o casamento entre um homem e uma mulher? O que você acha sobre a criação de filhos? E até mesmo observar a família dele, né? Se tem, se não tem, se é divorciado, como que lida com os filhos. Se é coeso, o que fala e o que vive, né? Então eu acho que esse é um tempo que a gente tem que pesquisar a fundo os nossos candidatos. Então, a gente está no exato momento da política brasileira que pessoas que não se davam com outras agora estão se juntando por causa de um fim em específico. Sim. Ou seja, elas conveniente, né? Então, assim, o cara não é coerente com aquilo que ele falou lá atrás, né? Ele tá se unindo porque ele quer o mal de alguém, não porque ele quer construir uma política melhor pro Brasil. Então, eu acho que é isso. Então, avalie mesmo, sabe? Pesquise. Seja o cara chato que vai atrás pra você escolher. Aí você pode falar assim, vai sobrar ninguém. Sobra, tem. Conta no dedo de uma mão. Poucos, mas tem, né? Conta no dedo de uma mão, mas tem. Então, se você for atrás e pesquisar, você vai encontrar. Então, eu acho que no Brasil hoje, a gente tem que estar atento para que a gente não entre numa guerra que todo mundo vai perder. Essa guerra não é boa para ninguém. Nós temos que guerrear, mas uma guerra que valha a pena ser vivida. Eu acho interessante também a gente incentivar novas pessoas a se candidatarem, né? Eu cresci vendo que político era ladrão, que não era uma área para se envolver, mas eu acho que vale a gente esforçar, incentivar as pessoas a serem essas pessoas que vão estar lá, que vão ser honestas, vão ser levar o valor de Deus, vai pensar na nação. Até antes disso, a gente pode, claro, com um fim último mas incentivar as pessoas a se prepararem melhor para a política, né? Porque hoje é o fulaninho da farmácia, é o cara do gás, jogador de futebol. É muito pouco preparo. Então, sim, incentivar os nossos jovens a estudar, mas não estudar de qualquer jeito, né? Levar a sério os estudos, aprofundar, ir atrás, pesquisar, ter experiência. Então, se Deus está te levantando para isso, não só estude, como vai trabalhar de graça para alguém, vai ter experiência, vai se relacionar com pessoas, vai aprender. E aí, quando chegar no tempo certo, você está preparado. Porque a oportunidade só é boa para quem está preparado para ela, né? Então, é um tempo, sim, da gente incentivar a nova geração, não só a entrar na política, mas é um tempo de incentivar a nossa geração a se preparar para esse mundo que a gente está vivendo. Porque, por exemplo, dizem
que a faculdade, quando o cara entra na faculdade e ele termina a faculdade, o conteúdo que ele aprendeu hoje é obsoleto em relação ao novo mundo que ele está vivendo. Então, a gente está num tempo de constante reciclagem, de constante aprendizado. As leis estão mudando, as coisas estão acontecendo a uma velocidade incrível. Então, nós precisamos incentivar os jovens a ter uma vida íntegra, a viver uma vida consagrada, a viver uma vida correta, a ter uma família exemplar, a estudar, a ser bom cidadão, bom exemplo. Olha aquele policial do Rio de Janeiro lá, né, que levantou várias bandeiras e agora descobriram um monte de podre a respeito dele, que a gente não sabe se é verdade ou não, mas pegaram filmes, vídeos dele enfim, a gente não sabe direito pra poder falar. Mas é isso, sabe? Se você pensa em fazer a diferença, cara, já leva a sério a vida que você vive hoje, porque lá na frente, o que você faz hoje pode desabonar a sua conduta. Sim. Alguém pode pegar o que você fez no passado, jogar no ventilador e isso destruir sua carreira. Então, é tempo de falar com a nova geração. Se prepare desde já, vivendo uma vida consagrada, uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida honesta. Dê bom testemunho em todos os lugares que você estiver e se prepare. Porque Deus não usa prédios, Deus usa pessoas. Ele quer usar pessoas. E aqueles que estiverem preparados vão ser usados pelo Senhor. Uau. Quer fechar, Renan, com alguma palavra? É isso aí. Eu acho que a gente tem que despertar. A nossa geração tem sido vista como uma geração que dorme, uma geração parada, uma geração que não sonha. Então é hora da gente levantar, de pensar em marcar, de pensar em transformar, de estudar, de inovar. Seja na política, seja na sua profissão, na sua faculdade. Deus está te chamando para fazer a diferença, então faz a diferença. Sim. E essa briga, gente, não é entre A ou B. A gente sabe, não é alguém tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. A nação tem que ganhar. A nação tem que ganhar. Então, coloque o seu orgulho de lado, coloque o seu ego de lado e vamos pensar no bem de todo mundo. Por exemplo, o aborto é bom para todo mundo? A gente não corrige um erro com o outro. Tudo bem, a mulher às vezes foi abusada, né? Mas, pô, agora ela vai carregar duas dores, a dor do abuso e a dor do homicídio. Será que isso vai ser bom para ela? E a criança que perdeu a oportunidade da vida e percebe, então, o que é bom para todo mundo? Legalizar as drogas é bom para todo mundo ou só vai, de alguma maneira, incentivar mais o consumo? Então, nós, de fato, precisamos abrir mão do nosso orgulho, pensar no que é bom para todo mundo e lembrar, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, não seja uma pessoa de fé, ainda assim, a Bíblia tem valores e princípios morais que norteiam a nossa relação. E mesmo que você não acredite no sobrenatural, já foi provado que se você viver aquilo ali, você vai ter uma vida boa. Então a gente tem que respeitar a Bíblia, porque é um livro de sabedoria prática para as nossas vidas também. Obrigado, viu, Renan? Tamo junto. Obrigado pela participação. Você que tá aí no Spotify, compartilha no Instagram, dá para você compartilhar direto no seu Instagram, nos stories aí. E, sabe, a nação precisa ouvir tudo isso que tá sendo dito e você pode ser usado por Deus dessa maneira. Se inscreva aqui no nosso Spotify também. E se você estiver vendo a gente pelo YouTube, o que dá pra fazer, Renan? Curtir, comentar e compartilhar. Quanto que paga pra fazer isso? Cara, é caro. Paga nada, né? É de graça, né? Mas você ajuda o nosso conteúdo. Quanto tempo demora pra fazer isso tudo? Uns 2 segundos? 2 segundos, né? Então ajuda a gente, curta, compartilha, sabe? Comenta aí, manda nos grupos de WhatsApp, sabe? Eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas. Você vai ser muito usado por Deus só de compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais. É isso aí, gente. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.